Oi, gente, tudo bom? Olha só, eu vou fazer mais uma aplicaçãozinha aqui, a pedido de alguns estudantes, sobre o problema de você resolver um problema com N níveis, né? Um problema de dois níveis, um curso chama dois níveis, né? Equação de Schrödinger. E agora vamos resolver um problema com N níveis, né? O que seria esse N níveis? Você pode pensar, digamos, que cada nível desse seja um átomo, por exemplo, o orbital de um átomo, né? E um elétron estaria migrando, né, daqui para cá, da cá, etc. Então isso pode ser um polímero, por exemplo, tipo um polímero, onde cada nível desse é o último nível lá, né, onde o elétron pode lá se ligar, tá bom? Ou isso pode ser um sistema óptico também, onde você teria cada nível para ser ocupado, para ser a população, né, de fótons está ocupando, certo? Então, onde esse Fn seria ligado a essa população, seria a amplitude da função de onda estaria ligada a essa população aí do nível. Então, é um sistema geral, né, que pode tanto ser entendido como modelo de Anderson, que é o modelo de um elétron, ocupando aí N níveis, cada nível desse sendo um orbital atômico, ou pode ser um modelo óptico, modelos bosônicos em geral, né? Tá bom? Então tem aí várias, digamos, aplicações. A equação de Schrödinger, a equação da mecânica quântica, ela é, grosso modo, essa equação aqui. Quem não souber mecânica quântica por hora, não tem problema. Eu não sei mecânica quântica. Tudo bem, eu não vou falar muito de mecânica quântica. Eu estou apenas apresentando um típico problema que acontece em física, a nível de bacharelado ou pós-graduação, e que a gente pode resolver com um range curto, entendeu, gente? Então, a priori, não há necessidade do cara saber tanta mecânica quântica. Só saber as possíveis aplicações desse formalismo, entendeu? Onde, por exemplo, se for um problema eletrônico, esse cara aqui, esse C1, seria, digamos, a função de onda no primeiro átomo. Então, o módulo ao quadrado disso dá a probabilidade de você, digamos, encontrar o elétron aqui. Então, se todo mundo for zero e só o C1 for 1, quer dizer o seguinte, você tem 100% de probabilidade de que o elétron nesse material esteja aqui. Entendeu? Então, basicamente, essa pequena parte interpretativa aí da mecânica quântica e o formalismozinho das equações para a gente resolver. Então, você tem um sistema de equações, né? Isso aqui é um sistema de equações, tá bom? Seria um sistemazinho. Não, isso aqui, você tem uma equação dessa para cada nível desse, ou para cada átomo, tá bom? E como é que é? Parecido com o sistema de dois níveis, né? Você tem aqui um termo, como se fosse um termo de acoplamento no nível. Então esse εn aqui é como se fosse um termo de acoplamento no nível. Como se fosse lá o potencial de ionização lá da tabela periódica, entendeu? E esse cara aqui é um termo que está ligado com a energia cinética. Então, a partícula, você pode povoar, né? ter jump, ou ter conexão com ao nível posterior ou o nível anterior, entendeu? Então, esse nível aqui, o 4, ele ou acopla com o 5 ou ele acopla com o 3, que também é razoável, né? Esses orbitais, por exemplo, esses acoplamentos aqui tem muito a ver com o overlap de orbital. Esse overlap ele é mais plausível aqui do que de longa distância, que pode acontecer também, mas é menos plausível, né? Então, tradicionalmente, um jump do nível 4 é mais comum para o 5 ou para o 7, ou para o 3, desculpa. Tá bom? Então é isso que esse último termo quer dizer. Também é extremamente intuitivo, não precisa saber muita mecânica quântica, né? Tá bom? Então isso é uma equação, vamos dizer assim, corriqueira da física, esse tipo de equação aqui. E vamos resolver ela usando o range curta de quarta ordem, tá bom, gente? Ok? Então lembrando, né? Isso aqui é um número complexo, isso aqui é um número real, é uma energia, certo? Isso daqui é outra energia, um gravitano constante, isso aqui é o I complexo, e esse aqui é uma constante que eu cortado eu posso colocar igual a 1, tá bom? Observe que no nível eu tinha C1 e C2, né? F1 e F2, que era a função de onda no nível 1 e nível 2. Agora eu tenho CN, C1, C2, C3, C4, C5, até N grandão. Se eu tiver um N 200, eu vou ter 200 valores. Então é mais interessante, como a gente já discutiu, de desenhar isso usando vetores, né? Então eu vou usar um vetor complexo para guardar esses caras e um vetor real para guardar esse cara aqui, tá bom? Então vamos logo para o programa aqui, sem enrolar muito. Vamos lá. Então, tenho aqui o I completo. O meu programa está aqui, estou usando C. Então eu preciso de uma variável complexa, um vetor complexo que eu chamar de CN. Dá para ver quem é, né?
Cn são esses caras aqui, tá bom? São a função de onda nos orbitais, nos átomos, nesses níveis 1, 2, 3, viu? Então está preparado aqui para 2000 níveis. Aí outro termo complexo que eu botei, depois eu explico, são três variáveis complexas gerais, que depois eu explico para que eu vou usar ela. Aí vamos para o range culto. O que é que eu preciso do range culto? Eu defino o I complexo, que é o IC, e eu preciso de um range culto de 4 variáveis K, né? K1, K2, K3 e K4. Como eu preciso de um para cada átomo, eu também terei vetores para esses caras. Então, K1, K2, K3, K4, eu vou desenhá-lo também usando 4 vetores complexos, onde você vai guardar os Ks de todos os níveis aí, tá bom? Aí eu preciso de um vetor real, né, para as energias, eu chamei de EN, é um vetor real que vai guardar esses caras aqui, ó, os N valores desses caras aqui, tá bom? E aí umas constantes, o TT, que eu estou chamando de aquele termo de hopping, no outro programa também eu chamei de TT, isso aqui eu vou usar a variável TT para ele, tá bom? Aí o Tzinho, que é o tempo, e o ΔT, que é a discretização. Então os inteiros aqui, o tamanho, o Nzão é esse Nzão aqui, ó. É o último nível aqui, tá bom? Beleza? Esse último nível aqui. Tá bom? Pronto, então Nzão eu botei igual a 500, abro um arquivo de saída por enquanto, que esse chama N níveis aí. E aí vamos para o programa, né? Primeiro, o que é que eu faço? Faço um loop correndo todos os níveis para zerar todo mundo aqui. Eu zero tanto a função de onda quanto as energias. No primeiro momento eu coloquei que todos os níveis têm a mesma energia de acoplamento, que é 0. Tá bom? Aí vamos lá, eu defino o I complexo, define aquele parâmetro TT igual a 1, uma escolhazinha arbitrária, não vai fazer muita mudança. Isso aqui é 1, tá? E aí começa uma discretização de 0.01. Né? Para o range culto é uma boa discretização. Aí vamos para a condição inicial. Que a condição inicial eu faço? Opa, desculpa. A condição inicial é o seguinte. Tenho aqui 1 é o primeiro, 500 é o último. Eu vou lá no meio, boto que esse meio é igual a 1. Então o que acontece? Todo mundo está zero, porque eu zerei aqui. Todo mundo está zero. Todos os níveis têm função de onda 0. Mas no meio, cadê? No meio eu botei igual a 1. Ou seja, no tempo zero, você vai pegar a população do nível, ou o elétron, vai depositar ele no meio da cadeia. Entendeu? Então, toda a função de onda do sistema, toda a onda, se você não gosta da mecânica quântica ou não entende ainda a mecânica quântica, pense nisso como sendo uma onda. É como se eu chegasse lá naquele problema na massa mola, fosse na massa do meio e balançasse ela. Depositasse a energia ali no meio. Basicamente você pode ter dessa forma, tá bom? Não é bem energia, é função de onda, mas dentro do contexto aí tem uma analogiazinha, tá certo, gente? Então pronto, aí vamos para o range culto. Eu faço um loop no tempo, né? Loop temporal aqui, né? Tem que ter, né? Para poder resolver a equação. E aí, range culto, são 4 estágios. Cada estágio vai correr em todos os níveis, de 1 a n. O que é isso? Loop. Então, um loop para o K1, um loop para o K2, um loop para o K3. Vamos lá, loop para o K1. Quem é K1? Lembrando, K1 é basicamente aplicar o método de Euler, que é o quê? Você pegar aqui, calcular esse lado direito aqui. Não é isso? Então, vamos lá. Lado direito aí, né? Discretização, fez o termo I, né? Porque observe que o I está do lado esquerdo aqui, mas eu passo ele para cá como 1 sobre I. 1 sobre I é menos I, né? Eu defini lá em cima. É aquele IC, se você olhar aqui, esse IC que está aqui multiplicando, na verdade ele não é I. Ele é menos I. Menos I é igual a está explicado aqui, né? É 1 sobre I. Eu já fiz isso também lá no range culto de segunda ordem, né? Lá para o sistema de 2 níveis, né? Então a mesma coisa. Então, a energia vezes a função de onda no sítio, mais o termo de Hopf, que é esse termo aí de acoplamento, e a soma da função de onda da direita e da esquerda. Então isso daqui é basicamente esta equação aqui, esse lado aqui. Tá bom? Como é o K2, é a mesma coisa, sendo que eu vou corrigir esses caras pela essa primeira derivada, não é assim? Mas aí eu vou ter aquele negócio, fica um monte de parênteses, aí eu faço aquela mesma brincadeira. Aí eu uso aquelas variáveis complexas. O C1 vai ser quem? Vai ser a função de onda no sítio I corrigido pela sua derivada. O C2 vai ser no I mais 1 corrigido pela sua derivada. E o C3 no I menos 1. Aí agora eu redefini, entendeu? Essas variáveis aqui eu chamei de C1, C2 e C3. E aí reescrevo a equação do mesmo jeito com as variáveis recalculadas. C1,
C2 e C3. Pronto, calculei K2. Vamos para K3, um loop de novo. As variáveis C1 e C2 se repetem, só muda aqui para K2. Né? Você vai agora atualizar usando esse termo aqui, como se fosse esse segundo derivado, entre aspas. Né? E aí a equação para K3 é exatamente a mesma equação para K2, sendo que com as variáveis atualizadas aqui. E K4 do mesmo jeito, a diferença é que não tem mais aquele 1/2, né? O K4 ele atualiza por K3 direto. Pronto. Então, os 4 loops do range Coulter agora feito. Calculou K1, K2, K3 do range Coulter, o que é que faz? Aplica a velha fórmula de range Coulter para você atualizar. Então, a função de onda no futuro é a função de onda no passado. Posso usar dessa forma, mais aquele 1/6 da média ponderada. Aí aqui, gente, como em geral nessas soluções numéricas eu calculo, do mesmo jeito que eu fiz lá no problema do sistema de 2 níveis, eu calculei aquela probabilidade total, que era o módulo ao quadrado da função de onda no primeiro sítio mais do segundo sítio. Isso tem que dar a probabilidade total, que é 100%, ou seja, é 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. A diferença é que eu não tenho um nível só, eu tenho N níveis. Então eu vou fazer essa soma aqui. Ó. R igual a R1 mais, né? CABS é o módulo do número C de N. Aí eu pego o módulo e elevo ao quadrado. Eu uso a função pô aqui. Então aqui dentro eu tenho o módulo da função de onda e aqui esse pô eu tenho o quadrado, tá bom? Então isso daqui nada mais é do que, né, somatório, certo? Né, somatório em N de módulo de C de N ao quadrado, tá bom? Essa quantidade ela tem que ser o quê? Eu estou calculando a probabilidade de encontrar o elétron no sítio 1, mais no sítio 2, mais no sítio 3, isso aqui. Ou seja, a probabilidade de encontrar o elétron, ou a sua população, ou o seu bóson, em todo o sistema de N níveis. Tem que encontrar. Então, essa probabilidade tem que dar 1. Entendeu? 1. Então, esse número aqui ele tem que ser 1. O quão esse número se afasta de 1 vai dar uma ideia se essa técnica está precisa ou não está precisa, tá bom? Então, na hora de escrever naquele arquivo que eu abri lá em cima, eu estou escrevendo basicamente o tempo e 1 menos esse R1. Como o R1 é 1, se eu subtraio ele de 1, tem que dar 0. Entendeu? Eu calculei o módulo aí para poder dar 0. Tá bom? Então é isso. Então, vamos executar, para ver se está certo, né? Vamos executar o nosso programa aqui. Eu já fiz um teste, óbvio, né? Aí, vamos lá, né? Executa o programa e aí vamos fazer o teste. Né? Basicamente tem aquele N níveis, né? Que é onde eu escrevi, ó. Tá dando 10 a menos 13. 10 a menos 13 é um número próximo de 0, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo. Por quê? Por causa do erro numérico, né? Tá em 10 a menos 9, né? Aí ele vai crescendo, tá vendo? Esse é um dos problemas, dos desafios de resolver. Ó. No tempo 100, ele chegou em 10 a menos 9. Esse é um dos problemas de você resolver equações diferenciais numericamente, porque você tem essa... O bicho vai, né, vai integrando e acumulando erro, e a solução vai se depreciando com o tempo. A solução numérica vai se depreciando. Né? Por exemplo, se você colocar aqui uma discretização um pouquinho mais pobre, vamos botar aqui 0.03, tá bom? Né? Aí vamos resolver aqui, vamos botar aqui versão 1, para poder lembrar que é outro arquivo, né? Aí vamos compilar o bicho de novo, lembrando que agora eu mudei a precisão, então vai estar mais pobrezinho, né? Ele foi inclusive mais rápido, né? Aí, cadê o bicho? Esse aqui, o versão 1 é esse, ó. Ele já começou em 10 a décimo, 10 a menos 10. Quando você passa o tempo, é o que vai acontecendo, ó, já está em 10 a menos 7, já está perigando. Aí, terminou em 10 a menos 7, tá vendo? Nessa escala de tempo ainda é aceitável, né? Vamos botar mais um tiquinho aqui, vamos aumentar mais uma besteirinha aqui, vamos botar aqui 0,5. Ou seja, eu estou deixando a solução mais pobre ainda, né? Beleza? Tá aqui versão 2. Tá bom? Mais pobrezinha a solução, né? Então, ó, eita, no instantinho rodou. Isso? Ó, já começou em 10 a menos 8. Ó, no instantinho já está em 10 a menos 7, tá vendo aqui? Pouco tempo, no tempo 1.7 já está em 10 a menos 7. Passando o tempo, ó, já vai ali já praticamente 10 a menos 6. Então já tem, o erro já está lá na sexta casa, tá bom? Então é isso, esse é o problema dessas soluções. Você tem que ter esse cuidado. Tradicionalmente, pela experiência que a gente tem já aqui, a discretização 0.01 é a maior aceitável. Tem que ser em geral menor do que isso.
para poder a solução numérica ficar uma solução. E observe também que esse cálculo está sendo feito para 500 níveis. 500 níveis é pequeno. A gente já trabalhou aqui com sistemas bem maiores aqui em problemas reais, né? Problemas que a gente fez aqui com o professor Marcelo, o professor Van der Arlen, certo? O professor Guilherme. E nós já tivemos de integrar equações assim com tamanhos muito maiores do que esse aí que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu botei agora n igual a 1000. Eu dobrei o tamanho da cadeia, né? Eu dobrei o tamanho da cadeia. E mantive aquela precisão fraquinha, né? Entendeu? Ó. Né? Tá vendo aí? 10 a menos 9, né? 10 a menos 9. Né? Se a gente vem aqui e põe, põe aqui o 0.05, vamos ver o que acontece com o 0.05. Né? 0.05, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, ela se perdeu, né? Está em 10 a menos 6, né? Como eu expliquei. Então, assim, à medida que você vai aumentando o tamanho do sistema e precisando integrar por mais tempo, essa integração ela fica pesada, né? Porque você precisa arrumar uma estratégia para controlar esse erro aí. Em geral, a estratégia melhor é começar a integração já com uma discretização pequenininha. Existem algumas técnicas que a gente pode estudar depois, mais sofisticadas, de você ir ajustando esse ΔT ao longo do tempo. Existem umas maneiras de fazer isso. Nem sempre elas são eficientes. Ó, aí eu botei uma discretização, demorou mais, né? Mas vamos ver como é que ficou aí. Ó, já 10 a menos 12, né? Tá bem mais... Tá? Então é isso, tá bom? Bem, para finalizar, eu vou calcular aqui uma função que é muito usual, essa análise aqui. Calcular a posição média, o N médio, o N2 médio, quer dizer, calcular o médio em 2, e depois calcular a dispersão, né, o tempo de variância, assim, esse aqui. Que basicamente é isso aqui. Então, calcular o N médio, o N2 médio, e depois calcular isso. Tá bom? Vamos fazer esse gráfico aí para a gente ver como é que fica bonito? Então vamos lá, né? Então vamos lá, vamos fazer esse estudo. Então, observe que, se você olhar aqui, essa é uma função do tempo, porque aqui eu tenho uma quantidade que é a função do tempo. Então, para cada intervalo de tempo, para cada instante, eu tenho que fazer esse somatório. Né? Então, essa função ela depende do tempo. Então, em cada instante desse aqui, cada vez que eu faço aqui uma integração dessa, cada vez que eu fecho um range curto aqui, eu tenho que fazer aquele cálculo lá do N médio. Então, tá bom? Então, aqui eu fechei o range curta. Aqui eu bato aqui no final do loop, né? Fim do loop, né? Do tempo. E aí eu vou voltar. Então, nesse espaço aqui, antes de escrever, eu preciso calcular essas coisas. Então, como é que eu calculo? Somatório, já sabe, é um loop, né? Somatório em N é um loop. Então, faço um loop correndo de 1 até N. Aí eu preciso aqui de umas variáveis. Eu chamei aqui de... Eu vou definir variáveis que... Eu vou chamar a variável de... Cadê aqui, meu Deus? Double aqui. Vou definir a variável como NM, que é N médio. N2M, que é média de N quadrado. E aquele M2, que é, né, aquela coisa lá, né? A dispersão, né? Variância. Então, ó, N médio é o NM. N2 médio, tá lá N2M. E o M2, tá bom? Então vamos voltar para cá. Então vamos fazer aqui. Então precisaremos de um loop, né? Já temos loop aqui, aí eu vou zerar, né? NM igual a N2M igual a M2 igual a 0, né? Aí vamos lá. NM é igual a NM, né? Mais o que, gente? Mais o que? Vamos lá. Cadê o bicho? N vezes módulo ao quadrado da função de onda. Ó. A quantidade vezes a sua probabilidade, entendeu? Então, é o N vezes o módulo ao quadrado da função de onda. Então, como é que a gente calcula isso? Então, vai ser double de N, eu preciso transformar o número que é inteiro em real, vezes quem? Vezes o módulo ao quadrado. Eu tenho ele deixando aqui, olha ele aqui. Módulo ao quadrado do cara. Entendeu? Tá bom? Tá aí. E buff. Agora vamos para N2M. N2M é igual a N2M mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos aqui a mesma coisa. A diferença é que eu tenho que ter isso aqui dobrado, né? Tem que ter mais um aqui. Né? Certo? Beleza?
né, o n ao quadrado vezes módulo ao quadrado de n. O n aqui pra gente é i. Pronto, feito isso, aí agora você vê que m2 é igual a n2m menos nm vezes nm. Essa última fórmula aqui. Ó. n2m menos média de n elevado ao quadrado. Aí agora eu escreva onde? Escreva aqui, ó. Já está aqui, eu vou escrever aqui, ó, m2. E aqui boto mais um carinha aqui, para poder a gente ter 3 caras. Então o primeiro termo é o tempo, o segundo é essa variância, e o terceiro é aquele termo de controle lá da precisão, para ver se a precisão está aceitável. Então vamos ver se rodou. Não rodou, deu erro. Vamos ver o que, é que eu fiz errado. Vamos ver onde é que está o erro. Ah, esqueci um ponto e vírgula aqui, ó. Esqueci um ponto e vírgula aqui, desculpa. Pronto. Volta pra cá. Né? Aí vamos rodar o bicho novo. Aí ele vai rodar, tá demorando um pouquinho mais, porque a cada integração ele vai fazer aquela somatória lá do cara. Agora eu vou olhar no XMGrace. Ó, né? Aí você vai dizer, pô, deu um negócio aí meio quadrático, né? Esse negócio é quadrático, né? Bom, primeiro vamos analisar a dimensão disso aqui. Qual é a dimensão disso aqui, gente? A dimensão disso aqui é a dimensão de n ao quadrado, né? N é uma medida de distância ao longo da cadeia. Então isso daqui é uma medida de distância ao longo da cadeia, sendo que distância ao quadrado, tá bom? Então essa curva aqui é uma medida como se fosse de tamanho do pacote de onda ao longo da cadeia, tamanho ao quadrado. Então eu posso tirar a raiz quadrada dela aqui. Posso chegar aqui no Transformation. Né? Transformation. Posso fazer aqui, eu posso fazer no outro bem, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no log, não vou fazer nenhuma transformação agora não, vou colocar no log, log aqui e log aqui, para a gente poder ver o que acontece. Então, log tem que dar o quê? Tá dando um negócio meio como se fosse uma reta, né? Por quê? Porque é uma potência, né? Então eu posso chegar aqui, é uma lei de potência, né? Aí eu posso chegar, pô, que lei de potência é essa? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Lembrando, isso aqui é M2, isso aqui é N. Desculpa, é o tempo, perdão. Aqui é M2, aqui é o tempo. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma regressão. Então, Transformation, aí vem aqui em regressão. Aí faça uma regressão tipo lei de potência, porque no log deu uma reta e é uma lei de potência. Aí vem aqui, ó, lei de potência. Aí, pô, deu o quê? Deu M2, que é Y, proporcional a X. Quem é X? X é T, a T ao quadrado. Então, ou seja, essa dispersão aí ela é proporcional a T ao quadrado. Tá? Então, né, vamos dar uma olhadinha aqui na coisa aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, né, pela aquele estudozinho. O M2 deu, né, proporcional, né, a T ao quadrado. M2 é uma medida de distância ao quadrado. Tira a raiz quadrada disso. Vou tirar a raiz quadrada disso. Vai dar o quê? Né? Tira a raiz quadrada de M2. Dá proporcional ao quê? Dá proporcional a T. O que é raiz quadrada de M2? Por essa fórmula aqui. Raiz quadrada de M2 é proporcional a uma medida de distância. Então, basicamente, o que é que eu tenho? X proporcional a T. O que é X proporcional a T? Lá na física 1. É um problema de movimento uniforme. Certo? Aí você vai dizer, pô, velho, o cara fez uma conta da gota para chegar na F1, basicamente. Né? Mas vamos interpretar. Quanto é que foi aquele termo lá da energia de acoplamento nos níveis? 0. Todos os níveis têm a mesma energia. Então, isso é um sistema cristalino. Né? E aí, esse pacote de onda, ele se alarga de uma forma livre, sem nenhuma resistência, sem nenhuma desaceleração. Aí se comporta tipo como se fosse um movimento uniforme, entendeu? Um movimento daqueles de retilíneo uniforme. A distância que ele anda é proporcional ao tempo que ele está andando. Tá bom, gente? Bem, só um pouquinho de física no final, nada muito sofisticado. O grosso foi calcular, aprender a resolver essa equação aqui, certo? E calcular essas funções aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tudo de bom.